Olá pessoal, quem fala com vocês é o Ney do Ney Art Bonsai. Vou falar a respeito de um problema aí que às vezes a gente acaba deixando passando batido em relação aí às plantas pequenas. Às vezes você quer fazer uma planta forte, né, para colocar num vasinho pequeno e tal, só que às vezes se você perder o time do crescimento das raízes aqui, acaba impossibilitando você de colocar a planta num vaso pequeno. Eu tenho alguns vasinhos aqui que eu comprei, ó, um chinês. Um vaso bem bacana, né? Eu comprei o vaso para depois eu vou fazer umas plantas para pôr aí. Os vasinhos. Terracota, né? Eu gosto muito dessa linha aqui de vasos sem esmalte. Acho que combina mais com qualquer tipo de planta, mesmo florífera. Se você não quiser errar aí na questão do tom de cor de vaso, na questão de esmalte, o marrom é o que há aí de melhor. Isso combina com tudo. O que acontece? Essa planta está formada, está sendo trabalhada numa bacia e foi posto azulejo por baixo dela. E ela ficou com um embale bem largo. Aí esse vasinho mesmo eu já não consegui pôr ela. Aí o que eu consegui pôr é esse daqui, mas olha, a largura do vaso em relação ao tamanho da planta ficou o tamanho do vaso pela altura da planta praticamente. Aí o que mais deu certo foi esse daqui. Ele é um vaso grande, só que porém ele é menor que o outro. A gente consegue ver aí que... Só que mesmo assim, para colocar esse vaso, pessoal, eu tive que cortar bastante raiz dela para poder acomodar ela no vaso aqui. Vou ter que colocar com bem pouco substrato. Ela falta algumas coisas por fazer ainda. Ó, com um vasinho legal, né? Tá com a base praticamente encostada aqui nos dois cantos. Eu tive que fazer uma poda, mas como é um ficus, a gente consegue acomodar ele num vaso pequeno assim. Pode cortar as raízes aqui, que essas raízes ainda brotam. É uma planta extremamente resistente, né? Mas dependendo da espécie aí, você já não consegue fazer esse trabalho aí. Então a dica de hoje era essa, era a questão de ficar atento aí ao tamanho da base. Porque às vezes não adianta demais também ter uma planta com uma base muito forte e com a copa pequena. Às vezes você vai ter que colocar um vaso gigantesco e uma planta baixa, fica feio, desproporcional, né? Mesmo esse aqui ficando um pouco grande, o vaso, é o que deu para colocar. Então eu vou acomodar ela aqui. Tem algumas coisas por fazer ainda, tem uns cortes aqui e tal. Esse galho aqui precisa desenvolver um pouco mais. Porém, eu vou tentar fazer aqui no vaso. Eu vou plantar ela aqui. Como tem muito pouco substrato, eu vou deixar um tempo ela se acomodar aqui, criar mais raiz. Aí depois vou pôr ela num vaso mais fundo, uma bacia, alguma coisa, com substrato bem drenante, com bastante adubação, para poder dar vigor para essas raízes sair. E mamar no vaso de baixo, para continuar mantendo a força para desenvolver a planta. É uma dica aí para quem quer desenvolver uma planta pequena e acomodada no vaso, é esse esquema aí de plantar a planta com vaso aqui na altura aqui para seria uma espécie de mamadeira, né, para ela estar pegando no chão. Eu já preparei aqui uma telinha, não vou nem passar o arame porque os furos do vaso é bem pequeno. Uns furinhos pequenos, eu ainda vou pôr a tela ainda. Aí eu vou pôr a caqueira, uma caqueira bem fininha que eu tenho aqui. E caprichar na adubação dela, porque a hora que ela pegar no chão aí, ou no vaso de baixo, que ela vai dar aquela explosão de vigor aqui. Por enquanto é só para manter a planta viva. Coloquei até demais, vou tirar um pouco. Por enquanto esse vaso vai ser só para manutenção mesmo, manter ela aqui. Arrumar ela aí. Deixa eu pegar meu hashi. Vai ser de pinça mesmo. Vou acomodar as raízes dela aqui.
Eu não quis mostrar o processo do que ela estava no outro vaso ali, porque ia acabar alongando muito o vídeo. Como ela tem só pouco espaço aqui, tem que manter bem drenante essa parte aqui para poder ficar aerada aqui e ela procurar a umidade aí no vaso de baixo. Aí como ela vai estar nesse vasinho minúsculo aí alguns dias, né? Sem a parte de baixo aí para manter, eu vou pôr um musgo esfagno aqui em cima para não desidratar. E rega abundante, tem bastante experiência aí com a espécie, sei que ela vai aguentar bem. Ela está com um torrão grande ainda, com bastante matéria orgânica que consegue manter a umidade aí e a sobrevida da planta aí. Então, essa caqueira aqui vai ser um meio de deixar airada aqui para ela conseguir buscar aí a parte de baixo do vaso de baixo aí que vai estar esperando aí até essas raízes alongar um pouquinho mais e dar força para ela. Tem até um corte para fechar. Porém, se fosse manter ela num vaso grande, até ela fechar essas cicatrizes aí, a gente não conseguiria depois pôr ela no vaso. Esse vasinho aqui com certeza ele vai ser um meio de contenção, mas ele já não vai dar mais certo para ela. Com o tempo eu vou ter que comprar um vaso maior. E serve de experiência, né? Porque agora eu já vou... Se eu for preparar alguma planta para pôr nesse vaso aqui, eu já sei. Já tem mais ou menos uma base de quanto que pode desenvolver a base da planta aí para a gente colocar. O ideal é você ter a planta e depois comprar o vaso, né? Mas andando aí pela internet, eu achei bacana o vaso, gostei, quis comprar porque é um vaso diferente. E me lasquei. Mas faz parte, né? O princípio que eu queria mostrar para vocês era isso aí, questão desse probleminha que pode acontecer. Vou tracionar esse galho aqui e amarrar ele. Vou fazer uma rega, vou fazer uma adubação. Mas olha que plantinha legal. Essa planta aqui era minha, eu passei para um amigo. Aí ficou um tempo com ele. Aí eu vi que ele postou num grupo que estava querendo dispor da planta, eu comprei de volta. Falei, pegar de volta, porque já era um material legal. Passei para ele ficou um tempo com ela, daí falou que estava sem tempo para trabalhar, colocou para vender. Falei, então vou comprar de volta e dar continuidade. Né? Bom, sai isso aí, né, pessoal? Às vezes a gente compra material, vende, depois às vezes acaba se arrependendo. Esse daqui foi um deles. A hora que eu vi que ele colocou para vender, estava num valor legal, peguei e comprei de volta. Paguei mais caro do que quando eu vendi, com certeza. Mas é isso aí, né? Mas olha que plantinha legal, né? Mas é isso aí. Show de bola. Obrigado, um abraço a todos aí. Quem gostou aí, se inscreva no nosso canal aí, compartilhe com os amigos. É isso aí.